Queridos, vamos abrir juntos a palavra de Deus para João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, um texto conhecido, o momento em que Jesus inicia o seu ministério, o momento em que Jesus, ele principia os sinais. João usa a palavra sinais e não milagres, porque João quer mostrar que Jesus é Deus. E esses sinais, eles vão evidenciar e vão mostrar a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Mas João tem o cuidado de mostrar-nos e ensinar que os sinais, que os milagres são apenas uma amostra, uma sinalização. É algo que a gente pode olhar, mas que tem que se motivar a buscar essa experiência de conhecer a Jesus, além dos milagres, além daquilo que nós necessitamos, além daquilo que nós buscamos, mas conhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, não é? Eu queria iniciar minha fala falando um pouquinho sobre o momento que nós vivemos, que é chamado hoje como um tempo da pós-verdade. Pós-verdade. Não sei se você já ouviu esse termo, né? O prefixo pós, ele é bastante utilizado para definir costumes, regras, acontecimentos que se dão após uma determinada era, um determinado período relevante da história. Assim nós temos pós-guerra, nós temos pós-modernismo, pós-graduação, e agora nós temos a pós-verdade. E o que é a pós-verdade? Como eu e você, Igreja de Jesus Cristo, enfrentamos este momento que domina o mundo, não é? A pós-verdade é marcada pela indiferença e pela desconsideração dos fatos objetivos. Presta atenção nisso. Aquilo que é objetivo, aquilo que é palpável, aquilo que é real, não é considerado mais. Porque cada pessoa, ela pode ter a sua verdade, ela pode defender a sua autoridade, a sua verdade. Então aquilo que é palpável, é visível, historicamente comprovado, deixa de ser. Porque as pessoas, elas estão vivendo esse tempo, não é? Então a autoridade divina, a autoridade da palavra de Deus, passa a ser irrelevante. O que está escrito na Bíblia, o que Deus tem revelado, não é algo importante, então passa a ser irrelevante, não é? Então o que acontece hoje e o que tem acontecido hoje? As pessoas, elas têm crenças pessoais, elas defendem essas crenças pessoais, e ela não quer nem saber se algo anterior a isso foi já definido, não é? Então a opinião das pessoas, ela tem mais importância e mais influência do que a informação comprovada. E em consequência disso, a desinformação cresce. A internet tem sido um veículo, tem sido usada, não é? Para um ambiente de propagação das fake news, notícias falsas. Desse modo, aquilo que é mentira se torna verdade. Aquilo que é reconhecido como mentira, era reconhecido como mentira, passa a ser verdade. E as pessoas passam a viver de notícias falsas, de coisas que são criadas, não é? E a verdade agora, ela passou a ser ideológica. A verdade agora, ela passou a ser motivada por alguma interpretação que alguma pessoa pode dar a respeito da nossa real situação. Pode passar, Felipe, essa imagem, a próxima imagem. Dá uma olhada nessa imagem, o que você está vendo aí? Essa mulher, ela casou com uma árvore.
E tem ali alguém, parece um pastor, um padre, eu não sei quem, celebrando aquele momento ali. E ela então completou 1 ano de casamento e renovou os votos com a árvore. A verdade dessa mulher, é de que o amor dela como mulher está completo na árvore. Ninguém pode contestar isso. Ninguém é maluco de dizer que isso está absolutamente em desarmonia com o universo, com a vida, com a revelação bíblica, com tudo. Mas depois eu fui olhar na internet e descobri que muitas outras pessoas também têm feito isso pelo mundo. Gente que está casando com árvore. Soube de uma menina que casou com um cachorro. Uma moça de 13, 14, 15 anos que casou com um cachorro. Talvez não tivesse a maturidade para isso, mas os pais criaram isso. Você olha na internet e fala, pode passar outra informação, Felipe, sobre esse mundo pós-verdade? Lia Thomas, 22 anos, que competia como homem durante 3 anos, recentemente quebrou recordes nas competições universitárias do país, nas categorias de 200 metros e 500 metros de nado livre. Lia Thomas, na verdade, era chamado William. E um dia ele amanheceu e disse assim, eu sou uma mulher no corpo de um homem. E eu vou me inscrever agora nas competições de natação femininas. E se inscreveu. É lógico que um homem com toda a sua complexão, com toda a sua postura, a sua questão física, não é? Leva vantagem sobre a mulher em vários sentidos, especialmente na área do esporte. E agora ele é o primeiro lugar. Ela ou ele, eu nunca fico sabendo como chama, se é ele ou se é ela. Mas interessante que as feministas, nenhuma contestou isso. Aquelas que defendem as mulheres, a igualdade, que as mulheres devem ter proeminência, respeito nas diversas atividades, nenhuma contestou isso. A secretária que cuida, isso é nos Estados Unidos, é uma universidade dos Estados Unidos, que coordena todo esse projeto lá, de competições entre universidades, ela disse assim, quem chegar em segundo lugar competindo com Lia Thomas, deve se considerar o primeiro lugar. Foi a declaração dela. Então uma mulher, e eu não sei qual a diferença, mas há uma diferença bem larga, né, para segundo colocado. A segunda colocada, que é realmente mulher, eu falei, não, você tem que se considerar primeiro. Mas ninguém contesta isso. Vai você falar que isso é um absurdo, não é? Vai falar que isso aí não pode acontecer, não é? Como eu já disse, as feministas, aquelas que se levantam contra, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Não, ela era uma mulher que nasceu num corpo de homem. E agora ela está competindo com as mulheres porque ela se diz mulher. Ela amanheceu o dia, ela falou assim, eu sou mulher. Tinha a foto dela, mas eu não vou colocar não vou dar esse bope não. Não vou colocar foto. Mas tem, se você procurar na internet você encontra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque João, o evangelista, ele tem o cuidado de relatar esses sinais de Jesus para reforçar a verdade que Jesus revela a respeito de Deus. E essa verdade é aquela que deve motivar o nosso coração e nos proteger dentro desse contexto que nós estamos vivendo, de uma mulher que casa com uma árvore.
e diz que está certo, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz com a árvore, e ninguém tem nada a ver com isso, porque é um direito meu, e aparece alguém ainda defendendo, dizendo assim, não, ela está certa, porque ela tem que ter a vontade dela respeitada, e ela precisa casar com a árvore, ela gostou da árvore, e ela pode se casar, só não dá para levar a árvore para casa, então tem que ficar ali mesmo, de vez em quando, um encontro ali, para talvez declarações de amor, um abraço, um beijo, alguma coisa nesse sentido. O Evangelho de João então relata 7 sinais sobre Jesus, mostrando que Jesus é Deus. Então o apóstolo escreve o Evangelho, esse que nós estamos lendo, para mostrar como uma pessoa pode ser salva. Pode passar, Felipe, é o slide seguinte, não é? Veja o que Jesus está dizendo aqui: eu sou o caminho, a verdade. Uau, a verdade. Mas não existe mais verdade. De que verdade você está falando? Não, cada um tem a sua. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Então, a verdade na Bíblia é uma pessoa, não é um conceito. Não é uma defesa de uma tese, não, a verdade na Bíblia é uma pessoa, é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então essa palavra hoje soa muito estranho ao ouvido das pessoas que dizem, não, cada um pode ter a sua verdade. E o que João está dizendo? Que Jesus é a porta do céu, é o caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só em Jesus há salvação. Só em Jesus. Aqui você entra em crise de novo. Aqui dá um choque de novo. Porque só Jesus? Não. Não, mas eu acho que não. Só Jesus? Mas tem tantos caminhos, tem tantas possibilidades, só Jesus. E aí João também escreve a sua primeira carta para mostrar que os salvos podem ter certeza da salvação. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Pode passar, Felipe, é o próximo. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 de João 5,13. Então o que João está dizendo? João está dizendo que nós podemos, e só por Jesus podemos ter acesso aos céus, a Deus. E agora ele está escrevendo a sua primeira carta, dizendo que nós podemos ter certeza da vida eterna. Então é muito importante que a gente entenda essa revelação que João vai fazendo a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus, para que eu e você possamos estar firmados e possamos de alguma maneira enfrentar isso que nós estamos vivendo hoje, e que talvez você também está enfrentando até dentro da sua casa, porque você vai falar com o seu filho a respeito de algo e ele diz assim, mas por quê? Por que tem que ser assim? Mas por que você está... Não, mas eu posso fazer outra coisa. Não, mas você não pode me proibir de fazer isso. Não, mas você não pode dizer que eu não posso fazer. Talvez você esteja vivendo isso até dentro da sua própria casa, uma realidade como esta, né? Verso 1 e verso 3, se você está com a Bíblia aberta aí, do capítulo 2, a gente vai entrar no texto agora. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Terceiro dia do quê? Qual é o terceiro dia aqui? O João está contando para a gente a respeito de Jesus, e esse terceiro dia diz respeito ao último relato que foi contado para nós. Então, passado aquele momento, terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus está ali atenta, né? A organização da festa. A mãe de Jesus devia ser assim, aquela mulher super cuidadosa, pode passar, Felipe,
super cuidadosa, super prestativa, alguém meiga, alguém doce, alguém assim que estava preocupada com as coisas em sua volta, né? A mulher normalmente é assim, né? Ela está ligada, ela está prestando atenção no que está acontecendo, quais são os movimentos que estão acontecendo. E a mãe de Jesus está atenta ali. Alguns comentaristas dizem que talvez ela fosse responsável, ela estivesse com a responsabilidade também de ajudar a família do noivo, da noiva, porque uma festa lá naquele contexto demorava 7 dias de comemorações, então havia um envolvimento assim de uma estrutura e de todo o cuidado, e de repente na festa, em meio à festa, acaba o vinho. Quando Maria vai até Jesus, né, para interceder, na verdade Maria foi contar para Jesus que havia acabado o vinho, mas a teologia católica, ela usa esse texto aqui, esse trecho do Evangelho de João, como base para a doutrina da intercessão de Maria nos céus. Então, alguns teólogos, a doutrina católica, dizem assim: não, Maria, ela intercedeu, ela intercede. Maria, a mãe de Jesus, ela pede para o filho e o filho faz, porque é a mãe que está pedindo para o filho. Então, na teologia católica, Maria, ela entra mediadora entre Deus e o homem. Ela é a mediadora, né? E seu pedido ali não foi de alguém que estivesse mediando ou estivesse ali assumindo esta postura, porque ela tinha consciência do lugar dela no plano redentivo. Mas ela era uma mãe, uma mulher interessada em ajudar ali na solução do problema, encontrar uma solução para o problema, não é? O que a Bíblia fala para nós sobre alguém ser mediador entre o homem e Deus? A Bíblia nos diz que somente existe um mediador, que é Jesus Cristo. Então lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Quem é o nosso mediador? Jesus. Nós estamos na presença de Deus e chegamos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. E é no nome de Jesus que nós dirigimos em nome de Jesus que nós dirigimos as nossas orações, a nossa intercessão a Deus. Então, o texto de 1 Timóteo diz que Deus é apenas um, manifestado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o nosso mediador também é apenas um, Jesus Cristo, que é da mesma essência do Pai. E para que Jesus Cristo fosse nosso mediador, irmãos, foi necessário que Ele descesse até nós, que Ele assumisse a nossa condição humana e vivesse nessa dependência e nessa fragilidade de assumir a natureza humana, sujeito às mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Olha o que diz Hebreus, o capítulo 4, versos 15 e 16. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O escritor da carta aos Hebreus diz que Jesus entende as nossas lutas, que Jesus entende o momento em que nós confessamos as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas inseguranças. Jesus compreende isso porque viveu e enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos. Jesus é o nosso mediador porque Ele nos conhece, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe das nossas lágrimas, Ele sabe das nossas dores, Ele nos conhece porque assumiu essa condição de morrer em nosso lugar e de enfrentar os mesmos desafios que nós enfrentamos. O verso 4 e o verso 5 diz assim: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que Ele vos mandar, que Ele lhes mandar.
Nós podemos, à luz desse texto, irmãos, do exemplo de Maria, ir até Jesus e lhe dizer: acabou o vinho. Alguns comentaristas desse texto falam assim: puxa, Jesus foi muito duro com a sua mãe. A palavra foi muito forte. O que temos nós em comum, mulher? Ele não usou a expressão mãe. Mas quando a gente vai olhar os evangelhos, lá em João 19, João usa essa mesma expressão, que não era desrespeitosa, quando ele olha para Maria aos pés da cruz, e João, que está ali, e ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, você vai precisar dele, ele vai cuidar de você. Essa dor que você está sentindo, você precisa ter alguém do seu lado. João, assuma esse lugar de cuidar da Maria por este momento e neste momento que ela está vivendo. Mas o que nós não podemos nos perder na leitura da palavra, irmãos? O objetivo de João aqui não é destacar esse diálogo em relação à maneira como Jesus tratou a sua mãe, mas é nos dizer que, à luz do texto e ao exemplo de Maria, nós podemos ir até Jesus e dizer: acabou o vinho. Nós podemos chegar até Jesus e dizer assim: não estou aguentando. Nós podemos ir até Jesus e dizer assim: estou no meu limite. Nós podemos ir até Jesus e dizer assim: Pai, se não for a tua graça, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais uma solução, eu não tenho mais resposta, eu não tenho mais uma estratégia para enfrentar o momento que eu estou vivendo. Isso é absolutamente legítimo. Esse diálogo é legítimo. Nós podemos chegar em Jesus e dizer assim: estou no limite das minhas forças, não tenho mais condições de enfrentar isso. Nós podemos dizer, e é isso que o texto está nos dizendo. Por que João tem o cuidado de registrar isso? Porque Maria, ela sabia que Jesus iria fazer alguma coisa. Ela conhecia Jesus, ela sabia que Jesus não ia ficar indiferente. Possivelmente a sua experiência, a sua convivência com Jesus como mãe, o jeito de Jesus, as maneiras de Jesus tratar as pessoas e se importar com as pessoas que não estão contidas nos evangelhos, permitia a ela dizer assim: não, Jesus não vai deixar esse negócio quieto, não. Eu vou falar com ele, ele vai fazer alguma coisa, ele sempre faz. Então ela vai até Jesus e ela pede a Jesus que faça alguma coisa. Irmãos, uma das coisas que eu e você não podemos aceitar na nossa vida é que algumas perdas que vão acontecendo e que afetam substancialmente a nossa qualidade de vida sejam ignoradas. Então, às vezes, na relação do casal, às vezes na convivência da família, com os filhos, às vezes na vida, nós vamos perdendo qualidade de vida. Mas aí a gente vai aceitando isso assim com uma certa resignação. Nós vamos aceitando isso como se isso fosse assim o único caminho possível na vida. Mas o texto sagrado diz que a gente pode chegar até Jesus e dizer: acabou o vinho. Jesus, faça alguma coisa por mim, faça alguma coisa pela minha família, faça alguma coisa pelo meu relacionamento. Nós não podemos aceitar as coisas que vão sendo empurradas para nós e aceitá-las como natural, como normal. Nós temos que nos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, faça alguma coisa. Jesus, o Senhor tem poder para fazer alguma coisa em relação a isso que nós estamos vivendo, a este momento que nós estamos enfrentando, a essa situação que nós estamos vivendo. Você está a ponto de se divorciar, já não existe mais diálogo, já não existe mais amor, carinho, respeito, já não existe mais. E aí alguém diz assim para você: mas nossa, isso é normal, viu? Isso é normal. Chega uma certa época do casamento que isso acontece. E as pessoas até tem uma estatística que diz, e algumas pessoas até elas tentam localizar o tempo, né? Dizer, quantos anos de casado você tem? Aí a pessoa diz: estou em torno de 7 anos. Aí é uma crise dificílima de superar. Então a condição é uma condição de te colocar assim, dizer assim:
acabou. Não. Se a gente pode chegar até Jesus e dizer para Jesus: faça alguma coisa, Jesus, intervém aqui, Jesus, age aqui, porque nós estamos no nosso limite. Nós estamos no nosso limite. Porque a gente não pode aceitar essas questões que a vida muitas vezes vai impondo, como se elas fossem irreversíveis, como se elas fossem o caminho que nós devemos aceitar com resignação e dizer assim: acontece com todo mundo, né? Acontece com todo mundo e eu também estou dentro da estatística. Não, não podemos. E Maria tem a expectativa de que Jesus manifestasse a sua glória, que ele realmente fizesse alguma coisa, que ele pudesse intervir. E ela demonstra que Jesus podia fazer algo, e é isso que ela faz, ela vai até Jesus. O verso 6 a 10: ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Bom, é interessante essa narrativa de João, quando aquela ordem é dada àqueles serviçais, aqueles servos, e a ordem foi de que se enchesse 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações. Aproximadamente cada pote desse cabia 120 litros. E os serviçais não tiveram muita informação. Era para encher de água, não é? Era para colocar água ali naqueles potes. Agora o João diz assim: eles encheram até a borda. Você encheria até a borda, honestamente? Honestamente, você acha que faria isso? Não? Aí alguém diz assim: mandaram a gente encher de água esses potes aqui. E aí você começa a encher até a metade, um pouco mais da metade, porque 120 litros carregar no lombo. E eu falei: mas para que essa água? Não sei, mas mandaram encher aí. Mas o texto sagrado, João é preciso em dizer assim: encher até a borda. Não seja econômico quando se trata de buscar a direção de Deus, a resposta de Deus, o clamor a Deus, a dependência de Deus, a expectativa daquilo que vai acontecer. Não seja econômico. Faça o seu melhor. Faça o que você puder fazer, mas faça bem feito. Não faça de qualquer jeito. Não faça assim: tá bom, vamos orar, vai. Tem que orar? Então vamos orar, porque falaram que tem que orar. Não, aquele momento deve ser um momento único na sua vida, um momento em que você se coloca diante do Senhor numa expectativa de que vai acontecer algo extraordinário, que você não sabe como, não há uma explicação lógica, ninguém te deu muita informação, mas é para fazer, vamos fazer bem feito. Encheram até a borda. E então lhes disse: levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. O João evangelista, novamente, ele diz assim, que o encarregado da festa, ele fica surpreso, ele diz assim: poxa, mas você está fazendo as coisas diferentes. Não é comum fazer desse jeito, porque o que é comum? Que primeiro se sirva o vinho bom e depois o pior. Porque o vinho bom vai levar as pessoas a tomar ali alguns copos de vinho, eles vão ficar bem alegres assim e tal, e aí você serve o vinho inferior.
Não fica preso nesse negócio de vinho, que agora sim, hein? Agora eu vou encher a cara mesmo, está vendo? Aqui, que o texto sagrado diz que os caras ficam muito alegrão assim, depois... Não é isso que o texto está nos mostrando. O texto está nos mostrando a excelência do agir de Deus, a manifestação do poder de Deus. Quando Deus intervém, é para melhor. Não é aqui para defender nada, porque aquele que gosta de tomar um goró, ele vai tomar mesmo e vai justificar até para curar o Covid. Toma uma gorosada aí, porque me falaram que se é bom passando na mão, imagine bebendo. Procurar sua turma. Se passa na mão, ajuda. Imagina tomar uma golada. Aquilo limpa tudo. Então, tem gente que tem esse negócio. Então, faz o que você achar. Agradeça a Deus pelo goró. Eu estava numa festa, rapaz, esse negócio de crente em festa assim, é um negócio, e era uma festa da igreja, está gravando, né? Aí, falei, aí, um lá tomou todas e grudou em mim, cara. É terrível quando um gorosado gruda em você. Já teve essa experiência, não? E te abraça e quer te beijar. E diz que você é extraordinário. O cara nunca te viu na vida, mas diz que você é lindo, maravilhoso. E um grudou em mim. Aí ele falou: pastor, nós vamos tomar uma cerveja nós dois. Eu falei: não, eu não bebo, cara, eu não bebo. Não, nós vamos. Não, você não vai fazer essa desfeita para mim. Rapaz, mas eu doido para sair fora. Aí eu falei para ele assim: vamos tomar uma cerveja e tal. Agora eu vou tomar cerveja com você. Aí ele falou: o senhor vai tomar? Vou, põe a cerveja aí. Quando ele trouxe a cerveja, eu falei: agora, peraí, nós vamos agradecer a Deus pela cerveja. Aí ele olhou para mim e falou assim: agradecer a Deus? A gente tem que agradecer a Deus. Não, mas aí o senhor está brincando com Deus. Eu? Nós vamos levantar essa cerveja para o alto assim, nós vamos dizer assim: Deus... Ele falou: não brinca com coisa séria não. Agora o senhor pegou pesado. Procurar sua turma. Então não é sobre o vinho, é sobre a ação de Deus, que é sempre uma ação voltada para a excelência. Melhora, a coisa fica boa, melhor do que já foi. Mas o serviçal aqui, o responsável pela festa, falou assim: rapaz, você está contrariando tudo, porque não é assim que as pessoas fazem, não. As pessoas primeiro dão um vinho bom, depois o vinho ruim. Você guardou o melhor vinho para o final. Então, o que João está mostrando para nós aqui, como Jesus, que é Deus encarnado, que a característica do nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande característica do Senhor Jesus Cristo, não é apenas que Ele faz algo com excelência. Ele faz melhor do que qualquer pessoa, Ele faz melhor do que você pode fazer. Então, quando você pensa na educação dos seus filhos, e você diz assim: eu quero dar para os meus filhos a melhor educação possível, aí Jesus diz assim: eu posso cuidar melhor dos seus filhos do que de você. Você quer um casamento abençoado, alegre, você quer ter um momento de comunhão, você quer testemunhar a bênção, e você está bem intencionado. Aí vem Jesus e diz assim: eu posso abençoar e cuidar do seu casamento melhor do que você. Eu quero ter uma empresa, essa empresa eu quero que prospere, eu quero dar emprego para as pessoas e tal. Eu fiz vários MBAs, eu tenho curso, eu tenho isso, tenho aquilo. Jesus diz assim: eu posso cuidar da sua empresa? Eu cuido melhor do que você. E isso é difícil para nós, porque nós imaginamos que nós sabemos fazer, e nós queremos fazer, porque a gente se preparou para fazer. Agora, interessante o que João diz. João diz que este milagre, irmãos, não foi testemunhado pelos convidados da festa.
Somente os discípulos e os servos testemunharam o milagre. Interessante, porque Jesus não tinha essa preocupação de se tornar, de fazer um show pirotécnico em torno dele. Ele opera esse milagre, mas quem é que testemunhou? Os discípulos e os servos. Só eles testemunharam. Não sabemos quantos convidados tinham, mas a preocupação não foi de que todo mundo ali ficasse sabendo desse milagre. O que as pessoas perceberam? As pessoas perceberam que a qualidade apresentada pelo vinho que foi transformado, a água que foi transformada em vinho, era melhor. Sem conhecer os detalhes, sem conhecer a origem, o processo. Eles não estão conhecendo isso, não. E o que isso nos ensina, irmãos? Que o Evangelho em mim, o Evangelho em você, tem que ser muito mais efetivo em coisas que as pessoas possam ver e testemunhar do que aquilo que nós falamos. A gente fala muito e vive pouco. E é interessante que quando Jesus fala sobre o Evangelho, ele sempre usa assim algo muito despretensioso para falar sobre o poder do Evangelho. Lá em Mateus, o capítulo 13, o verso 31, está escrito assim: Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Puxa vida, não podia ser um caroço de abacate? Não podia ser um caroço grande de alguma coisa, uma árvore enorme? Não, um grão de mostarda, o tamanho da cabeça de um alfinete. Jesus disse que o reino de Deus, que o Evangelho é isso, é semelhante a um grão de mostarda. Então o Evangelho, ele se evidencia pela descrição. O Evangelho é o resplandecer de Deus em nossos corações. E nós então passamos a viver. E as pessoas não entendem o processo, as pessoas não conseguem entender muito bem o que está acontecendo com a gente, mas de repente você passa a testemunhar uma qualidade de vida, um testemunho de fé, uma postura diante da vida, e as pessoas dizem assim: uau, o que você bebeu, o que você tomou, de onde você foi, de onde você está vindo? Porque há muito falatório hoje. Há muita gente falando muita coisa, mas pouca gente vivendo o Evangelho. Há muita gente falando, cantando e testemunhando isso e aquilo, mas quando você espreme, não sobra nada. O que eu e você devemos semear? Qual é a semente que eu e você devemos semear? A libertação da culpa. Nós semeamos o perdão dos pecados, nós semeamos a salvação, a paz que o mundo não conhece, a alegria da comunhão com Deus e com os outros salvos, a vida eterna. Essa é a semente que nós semeamos. E a gente não precisa fazer show pirotécnico, porque eu já disse aqui 1000 vezes que muitas vezes a gente fala da evangelização de Americana, ganhar a Americana para Cristo, mas a gente não sabe nem o nome do vizinho. Sabe o nome do vizinho? Depois a gente fala: vamos ganhar a Americana para Cristo. A Americana será de Jesus. Nós vamos pôr uma placa lá na entrada da cidade: você está entrando nessa cidade que pertence a Jesus. Não pertence. E se depender de mim e de você, como é que vai ser isso? Porque se a gente não sabe qual é o nome do vizinho da esquerda, a gente não sabe qual é o vizinho da direita, a gente não sabe qual é o vizinho da fé, a gente não sabe nada, e a gente está dizendo que é evangelista. A gente está dizendo que vamos ganhar a Americana para Cristo. Jesus nunca propôs um atalho. Jesus jamais apresentou qualquer substituto para a cruz que nós temos que carregar. Várias vezes nosso Senhor enfatizou
que ninguém poderia ser considerado discípulo dele se não tomasse a cruz. Mateus 10:38. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Tomar a cruz é negar-se a si mesmo. Tomar a cruz é abrir mão dos seus direitos. E se eu e você não nos negamos a nós mesmos, os nossos direitos, as nossas esquisitices, os nossos comportamentos, nosso comportamento, é impossível sermos identificados como discípulos de Jesus. Então a nossa vida cristã, ela precisa ilustrar, ela precisa mostrar essa transformação de água em vinho. E as pessoas, elas não precisam, não necessitam conhecer o processo, mas o resultado. O resultado, sim. O resultado é essa transformação. O resultado é essa vida que Jesus mudou. O resultado é essa alegria que não é fruto das circunstâncias. O resultado é essa paz. O resultado é essa alegria de testemunhar a nossa fé sem a preocupação de nenhum tipo de holofote, nenhum tipo de aplauso. Não fomos chamados ao Evangelho para permanecermos ou nos conservarmos iguais ao que éramos antes. Porque dá a impressão de que algumas pessoas só mudaram de igreja. Iam na igreja A e vão agora na igreja B. Não, é uma transformação. Verso 11 e 12. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. O que nós aprendemos nesse texto a respeito dessas verdades inegociáveis da palavra de Deus, que eu e você devemos estar dispostos a viver? A verdade precisa ser vivida. Independente do que as pessoas falem, do que as pessoas estão dizendo, do que as pessoas acham, independente desse conceito pós-moderno, nós vivemos e praticamos os ensinos da palavra de Deus. Nós, como eu já disse, precisamos pedir que Deus interfira em alguns processos da nossa vida, pedir que Deus manifeste o seu poder, porque nós não podemos nos acomodar às situações desfavoráveis da vida ou na vida. E não podemos aceitar com resignação aquilo que a vida vai nos impondo, mas precisamos buscar no Senhor a força, dizendo assim: Senhor, acabou o vinho. Acabou o vinho, Senhor. Eu já não tenho mais força, não sei de onde tirar. Eu já não consigo mais conviver com essa situação. Eu quero pedir uma intervenção do Senhor, porque lá em casa está insuportável. Porque a minha convivência com as pessoas está insuportável. E o que a palavra nos diz aqui é que há um Senhor no céu, e esse Senhor é o Senhor da qualidade. E é interessante que João está nos dizendo que ele tem interesse em intervir, em mostrar a sua bondade, em mostrar a sua sabedoria, e transformar nosso casamento, nossa vida, nossos relacionamentos em algo extraordinário. Não é apenas viver, mas é viver com alegria. Não é apenas suportar, mas é ter assim gratidão no coração. Às vezes você conversa com alguns crentes e eles dizem assim: estou tocando a vida. Como é que você está? Empurrando com a barriga, né? O negócio está pesado, Essa pessoa talvez não entendeu ainda essa dinâmica desse relacionamento com o Senhor, e vai se acomodando a essa ideia, a esse comportamento, a essa postura. E eu e você precisamos ser desafiados a mostrar essa qualidade de uma vida
totalmente dependente de Deus. As pessoas vão notar, as pessoas vão dizer assim: tem alguma coisa aí. Não, eu quero entender melhor o que está acontecendo com você. Não, eu quero entender o porquê dessa questão, não é? Nós precisamos ter de volta a alegria, nós precisamos trazer de volta para as nossas casas esse ambiente de celebração, de gratidão. Nós precisamos testemunhar para o mundo que realmente nós fomos transformados. Amém, irmãos? Esse amém está muito xoxinho. Nós precisamos mostrar para o mundo que fomos transformados. Amém?